Ato administrativo. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Agora vamos aprender atos administrativos de uma maneira mais fácil, no estilo flashcardeal perguntas e respostas. O professor Daniel Cruel preparou este material para você memorizar o conteúdo de atos administrativos e gabaritar na prova. Por isso inscreva-se no canal e deixe seu joinha. 7. O que é um ato administrativo? Segundo Eli Lopes Meirelles, ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro caracteriza o ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. 8. Quais os requisitos do ato administrativo? Os atos administrativos são compostos de 5 requisitos. A competência. B. Forma. C. Finalidade. D. Motivo. E. E objeto. 9. Defina o requisito competência. A competência é requisito sempre vinculado, isto é, previsto em lei e que não está na esfera de discricionariedade do agente público. O ato praticado por agente incompetente é nulo. Ademais, quando o agente, e não obstante competente, exorbita seu poder, comete abuso de poder e se sujeita a sanções legais pertinentes. 10. Defina o requisito forma. A forma é requisito sempre vinculado, isto é, previsto em lei e que não está na esfera de discricionariedade do agente público. Via de regra, a forma do ato administrativo é a escrita, mas excepcionalmente admite-se que ele seja praticado de maneira verbal ou até mesmo por gestos, como acontece quando um guarda orienta o trânsito. A forma é o requisito que consagra o princípio da publicidade e assegura transparência aos atos praticados. 11. Defina o requisito finalidade. Finalidade é o bem jurídico objetivado pelo ato administrativo. É vinculado. O ato deve alcançar a finalidade expressa ou implicitamente prevista na norma que atribui competência ao agente para sua prática. O administrador não pode fugir da finalidade que a lei imprimiu ao ato, sob pena de nulidade do ato pelo desvio de finalidade específica. Havendo qualquer desvio, o ato é nulo por desvio de finalidade, mesmo que haja relevância social. 12. Defina o requisito motivo. O motivo é requisito que pode ser vinculado ou discricionário, isto é, pode estar previsto taxativamente em lei ou decorrer de uma margem de escolha legalmente admitida, considerados os critérios de conveniência e oportunidade. É, em verdade, a combinação dos pressupostos de fato e direito que dão ensejo à prática do ato administrativo, juntamente com o objeto, constitui o chamado mérito administrativo. 13. Defina o requisito objeto. Objeto é o conteúdo do ato, é a própria alteração na ordem jurídica, é aquilo que o ato dispõe. Pode ser vinculado ou discricionário. Ato vinculado, o objeto já está predeterminado na lei. Aposentadoria do servidor. Ato discricionário, há uma margem de liberdade do administrador para preencher o conteúdo do ato. Desapropriação cabe ao administrador escolher o bem, de acordo com os interesses da administração. Motivo e objeto, nos chamados atos discricionários, caracterizam o que se denomina de mérito administrativo. 14. O que é mérito administrativo? Mérito administrativo corresponde à esfera de discricionariedade reservada ao administrador e, em princípio, não pode o Poder Judiciário pretender substituir a discricionariedade do administrador pela discricionariedade do juiz. Pode, no entanto, examinar os motivos invocados pelo administrador para verificar se eles efetivamente existem e se porventura está caracterizado um desvio de finalidade. Ato legal e perfeito é o ato administrativo completo em seus requisitos e eficaz em produzir seus efeitos, portanto, é o ato eficaz e exequível. 15. Quais são os atributos do ato administrativo? A doutrina pacífica aponta como atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e tipicidade. 16. O que é a presunção de legitimidade? Os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim,
A administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Este atributo está presente em todos os atos administrativos. 17. O que é autoexecutoriedade? É a possibilidade que tem a administração de, com seus próprios meios, executar suas decisões, sem precisar de autorização prévia do Poder Judiciário. 18. O que é a imperatividade do ato administrativo? É a possibilidade que a administração tem de impor restrições unilateralmente aos que com ela se relacionam. Ocorre apenas quando o poder público usa de sua supremacia na relação com os administrados, impondo que eles façam ou deixem de fazer alguma coisa. 19. O que é a tipicidade? É o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos. O presente atributo é uma verdadeira garantia ao particular que impede a administração de agir absolutamente de forma discricionária. Para tanto, o administrador somente pode exercer sua atividade nos termos estabelecidos na lei. 20. Os atos administrativos são subdivididos em 5 espécies: normativo, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. 21. O que são atos normativos? São aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando a correta aplicação da lei, estabelecem regras gerais e abstratas, pois visam a explicitar a norma legal. X. Decretos, regulamentos, regimentos, resoluções, deliberações, etc. 22. O que são atos ordinatórios? Visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. Emanam do poder hierárquico da administração. X. Instruções, circulares, avisos, portarias, ordens de serviço, ofícios, despachos. 23. O que são atos negociais? Aqueles que contêm uma declaração de vontade do poder público coincidente com a vontade do particular, visa concretizar negócios públicos ou atribuir certos direitos ou vantagens ao particular. Licença, autorização, permissão, aprovação, apreciação, visto, homologação, dispensa, renúncia. 24. O que são atos enunciativos? Aqueles que se limitam a certificar ou atestar um fato, ou emitir opinião sobre determinado assunto, não se vincula a seu enunciado. Certidões, atestados, pareceres. 25. O que são atos punitivos? Atos com que a administração visa punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos administrados ou de servidores. E a aplicação do poder de polícia e poder disciplinar. Multa, interdição de atividades, destruição de coisas, afastamento de cargo ou função. Classificação dos atos administrativos. 26. Quantos aos seus destinatários? Quanto aos destinatários, o ato se classifica em gerais, individuais. 27. Qual a definição de atos gerais? Destinam-se a uma parcela grande de sujeitos indeterminados e todos aqueles que se veem abrangidos pelos seus preceitos. Exemplo: edital, regulamentos, instruções. 28. Qual a definição de atos individuais? Destina-se a uma pessoa em particular ou a um grupo de pessoas determinadas. Exemplo: demissão, exoneração, outorga de licença. 29. Quanto ao objeto? Quanto ao objeto, o ato se classifica em império, gestão, expediente. 30. Qual a definição de atos império? Aquele que a administração pratica no gozo de suas prerrogativas, em posição de supremacia perante o administrado. Desapropriação, interdição, requisição. 31. Qual a definição de atos gestão? São os praticados pela administração em situação de igualdade com os particulares, sem usar sua supremacia. Alienação e aquisição de bens, certidões. 32. Qual a definição de atos expediente? Aqueles praticados por agentes subalternos, atos de rotina interna. Protocolo. 33. Quanto ao regramento? Quanto ao regramento, o ato se classifica em vinculado, discricionário. 34. Qual a definição de ato vinculado? Quando não há, para o agente,
Liberdade de escolha, devendo se sujeitar às determinações da lei. Licença. Pedido de aposentadoria. 35. Qual a definição de ato vinculado? Quando há liberdade de escolha na lei para o agente, no que diz respeito ao mérito, conveniência e oportunidade. Autorização. 36. Quanto à formação. Quanto à formação, o ato se classifica em simples, composto, complexo. 37. Qual a definição de ato simples? Produzido por um único órgão, podem ser simples singulares ou simples colegiais. Despacho. 38. Qual a definição de ato composto? Produzido por um órgão, mas dependente da ratificação de outro órgão para se tornar exequível. Dispensa de licitação. 39. Qual a definição de ato complexo? Resultam da soma de vontade de dois ou mais órgãos. Não deve ser confundido com procedimento administrativo concorrência pública. Escolha em lista tríplice. 40. Qual é a forma de extinção dos atos administrativos na qual o ato é extinto por ter sido editado em desconformidade com a ordem jurídica? É a anulação, a retirada de atos administrativos ilegais. 41. Qual é a forma de extinção dos atos administrativos na qual o ato é extinto em razão da análise de conveniência e oportunidade promovida pela própria administração? É a revogação, a retirada de atos administrativos discricionários legais mas inconvenientes. 42. Qual é a forma de extinção dos atos administrativos na qual o ato é extinto em virtude do descumprimento de alguma regra ou condição pelo particular? É a cassação. Quando o particular descumpre condições posteriormente à edição do ato, o mesmo é cassado. 43. Qual é a forma de extinção dos atos administrativos na qual o ato é extinto em decorrência da entrada em vigor de lei posterior que contraria o ato administrativo anteriormente editado? É a caducidade, forma pela qual um ato administrativo é automaticamente extinto quando da entrada em vigor de uma lei, em sentido estrito, que se opõe ao ato administrativo anteriormente editado. 44. Todo ato administrativo pode ser anulado por vício quanto à legalidade. Sim, qualquer ato administrativo em vigor pode, ou melhor, deve ser anulado quando for detectada alguma ilegalidade, alguma irregularidade em qualquer de seus elementos. 45. Todo ato administrativo pode ser anulado por vício quanto à legalidade. Não. Só podem ser revogados os atos discricionários, nos quais a administração possui a capacidade de avaliar a conveniência e a oportunidade em sua manutenção, revogando-os caso entenda que não é mais conveniente a sua manutenção, avaliando os elementos motivo e objeto, que são aqueles que comportam, nos atos discricionários, tal possibilidade. 46. Todo ato administrativo pode ser anulado por vício quanto à legalidade. Não. Só podem ser revogados os atos discricionários, nos quais a administração possui a capacidade de avaliar a conveniência e a oportunidade em sua manutenção, revogando-os caso entenda que não é mais conveniente a sua manutenção, avaliando os elementos motivo e objeto, que são aqueles que comportam, nos atos discricionários, tal possibilidade. 47. O Poder Judiciário pode revogar atos administrativos? Não. Somente a própria administração que editou o ato administrativo discricionário pode se convencer da inconveniência em sua manutenção e então decidir revogá-lo. 48. A anulação de um ato administrativo produz efeitos ex-tunc ou ex-nunc? A anulação tem efeitos ex-tunc, ou seja, retroativos. Quando um ato administrativo é anulado, ele é desconstituído na sua origem, como se aquele ato não tivesse sido editado. 49. A revogação de um ato administrativo produz efeitos ex-tunc ou ex-nunc? A revogação tem efeitos ex-nunc, ou seja, nunca retroativos. Os efeitos são apenas dali em diante. Quando um ato administrativo é revogado, ele é retirado do mundo jurídico apenas por razões de conveniência da administração, mas ele sempre foi perfeitamente legal. Assim, até o momento da sua revogação, não havendo qualquer ilegalidade, ele produz todos os efeitos, passando a deixar de produzir efeitos apenas a partir da revogação. 50. A administração pode anular e revogar atos administrativos a qualquer tempo? Não. A administração pode revogar um ato administrativo discricionário quando desejar, a qualquer tempo, uma vez que o ato discricionário é por natureza precário, ou seja, pode ser retirado a qualquer momento pela administração. No entanto,
A anulação não pode se dar a qualquer momento. Deve haver um prazo legalmente estabelecido para que a administração descubra a legalidade do ato editado e então exerça o seu direito de anulá-lo, após o que ocorrerá a decadência. No nível federal, a Lei AM 9.784/99 estabelece que esse prazo é de 5 anos a partir da edição do ato. Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu joinha, e vamos passar em concursos.